Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro aos Coríntios, capítulo 6, 1 aos Coríntios, capítulo 6. Eu quero ler o versículo 9 e o versículo 10. E eu estou com aqui um celular, o outro celular aqui está na página Bíblia Online, e aqui eu quero ler esses dois versículos para nossa meditação. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Está escrito assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está falando que as pessoas que cometem esses pecados não herdarão o reino de Deus. E dentre eles, está falando aqui, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre esse negócio de beber cachaça, cerveja, bebida alcoólica. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, o próprio Deus falando, diz assim, que o meu povo foi destruído porque faltou-lhes o conhecimento. E outra passagem também na Bíblia fala, vós errais por não conhecerdes as Escrituras. Quando uma pessoa não conhece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ele erra muito. É como se ele estivesse andando numa estrada escura, numa escuridão, onde não tem luz. Ele não sabe onde ele pisa, ele pode pisar, machucar, pode cair no buraco e está andando nas trevas, e está andando numa escuridão. Assim são aquelas pessoas que vivem aqui nesse mundo sem conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho, diz um Provérbios. E é muito bom a gente meditar na palavra de Deus para a gente não cometer erros, para a gente não estar pecando contra Deus. Às vezes a gente está cometendo tantos erros e acha que aquilo não é errado, não tem problema. É igual a bebida alcoólica, a cachaça, cerveja, não importa qual é o tipo de bebida. Desde que vai álcool nela, aí já é constituído, já no caso, já é bebida alcoólica. Conhaque, drink, vodka, uísque, cerveja, pinga, cachaça, cachaçinha da roça, tem gente que adora uma pinguinha. A Bíblia aqui, em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, aqui o apóstolo Paulo, ele foi claro em dizer que os bêbados, eles não herdarão o reino de Deus. E às vezes você pensa assim, nossa, então já que é assim, então tem muita gente então que tá complicada a situação deles então, já que os bêbados não herdaram o reino de Deus. E com certeza, você vai nos barzinhos final de semana, você vê as pessoas bebendo, ficam ali se embriagando. E uma pessoa quando tá bêbada, ela é chata, ela é, como modo de falar, ela é enjoada. Uma pessoa quando tá bêbado, ninguém gosta de conversar com uma pessoa bêbada. E até a lei do nosso país, do Brasil, fala que se a pessoa beber, ela não deve dirigir. Ela não pode dirigir porque ela está com álcool na sua mente, no seu corpo, no seu cérebro, na sua cabeça. E ali ela vai cometer barbaridade no trânsito, acidente,
pode matar, pode morrer, atropelar alguém. Então, se uma pessoa for pego tiver ingerido bebida alcoólica, é um pouquinho acima, tem um grau lá, acima daquela média ali, a lei proíbe a pessoa de dirigir. E não é aconselhável uma pessoa que bebe dirigir. E a Bíblia fala sobre isso, porque uma pessoa quando bebe, ela já não está mais 100% lúcido como ela é. Ela já não é a mesma pessoa mais. Ela pode até saber o que ela está fazendo. Eu bebi pouco. Ela sabe o que está fazendo. Mas mesmo assim, ela não está totalmente como se ela não tivesse ingerido bebida alcoólica. Comete tanto erro, briga, morte, xinga, fala palavrão, briga com qualquer um, fica violento, fica chato, bate nos filhos, bate na esposa, e o contrário também, se for uma mulher também, cria problema. Tem tanta gente que vai dirigir com bebida na cabeça, enche a cara, vai dirigir, morre, mata, e assim vai. E por causa disso que eu vejo, a Bíblia fala, ela é clara em dizer que os bêbados, elas não herdarão o reino de Deus. E isso deixa a gente muito triste, porque às vezes pessoas que a gente conhece, parente, irmão, irmã, o tio, tal, são gente boa, são pessoas que trabalham, trabalhadores, e chega o final de semana, tá ali, vai para um barzinho, vai beber, vai jogar, e ali estão bebendo, leva para casa cerveja, pinga. E às vezes essas pessoas são até religiosas, final de semana, dia domingo, vai na igreja, só que volta para casa, parece que lá na igreja onde que eles frequentam. E essa é a realidade, muitas igrejas aí, tem igreja aí que não fala, não prega contra a bebida. Eu creio que Deus vai até cobrar isso desses homens que ficam no altar e tem a Bíblia na mão, o povo vai na igreja, frequenta a igreja, mas eles falam muitas coisas, mas não pregam contra, por exemplo, contra a bebida alcoólica, contra a cachaça, contra a cerveja. Não proíbe os seus membros de usar essas bebidas. E eles usam. Tem muitos que vão na igreja e eles têm botecos, têm barzinho. Chega em casa, vai abrir o seu bar, vai na igreja, chega em casa, abre o bar e ali tá vendendo e bebendo. E infelizmente isso acontece muito. Inclusive isso acontece até na minha família. Então a Bíblia aqui, ela é muito clara em dizer que os bêbados, eles não herdarão o reino de Deus. E eu quero deixar alguns versículos que falam sobre bebida alcoólica. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia e ler. Anotem no papelzinho, volta o vídeo atrás, anotem no papelzinho aí e abre a Bíblia. Medita para você ver se você tem esse vício e medita um pouco. É bom que assim você vai aprender e assim você pode ser liberto. Porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele disse, que ele escreveu aqui, que os bêbados, eles não herdarão o reino de Deus. E no versículo 11, 1 Coríntios capítulo 6, e no versículo 11 e 12, ele continua escrevendo. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essas pessoas que cometem esses erros, esses pecados, quando eles ouvem a palavra de Deus, se eles se arrependerem,
desses erros, desses pecados e abandonar e se converter dos seus maus caminhos, pedir perdão. Jesus Cristo foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esta é a bênção, essa é a nossa vitória. Quando a pessoa está cometendo erros e pecados, quando ele se arrepende, tem conhecimento que aquilo ali é erro, está errado e está pecando contra Deus, essa pessoa, se ela se converter dos seus maus caminhos e se arrepender, a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Esta é a boa nova, essa é a nossa bênção, a nossa vitória. Eu vou deixar alguns versículos da Bíblia que falam sobre bebida alcoólica. Se você quiser abrir a Bíblia e pegar uma Bíblia e ler, eu li a passagem que eu acabei de ler agorinha, que nós estamos meditando nela, é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Você pode ver também no livro de Provérbios, capítulo 20, o versículo 1, Efésios, capítulo 5, versículo 18, no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11 e versículo 22, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 3, novamente no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 20 e 21, 29 e 30. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 e 5. Você deveria, se você tem esse vício, você deve abrir a palavra de Deus, meditar e ver que a pessoa que fica bebendo, se embriagando, essas pessoas, infelizmente, se elas não abandonaram os seus erros, os seus pecados, esse pecado, e não se converter desse mau caminho, a Bíblia ela é muito clara em dizer: não herdarão o reino de Deus, ou seja, perderão a salvação as pessoas que cometem esse erro, fica se embriagando e fazendo uso de bebida alcoólica. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreve aí no canal, deixa aí o seu like e tem um sino aí que você pode ativar ele sempre quando for postado novo vídeo. Aí vai aparecer para você que novo vídeo foi colocado no canal e você pode assistir ele. Então ajuda o canal a crescer, se inscreve aí no canal e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.